Então vamos lá. Eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, né? Aqui dentro da área da lua eu vou colocar 115 para a imagem ficar um pouquinho mais destacada, beleza? E eu vou colocar também aqui um sombreamento para ela e uma opacidade. Através da propriedade Box Shadow do CSS3, você consegue definir aqui aonde vai estar esse sombreamento, tá? Aqui no caso ele está no canto inferior e no canto direito em 2 pixels, e aqui o RGBA vai ser aqui com a sombra toda preta com opacidade de 10%, que é o 0.1. Da mesma forma eu vou colocar também um sombreamento na própria caixa do formulário, que é esse login form, só que com uma opacidade na sombra um pouco maior, de 30%, que é o 0.3. Também posicionado na parte inferior, no canto direito, que é o mais comum, né, de se trabalhar com a sombra. Beleza, vamos atualizar aqui para a gente ver, a imagem vai aumentar um pouquinho. E aqui, ó, levemente ele gerou esse sombreamento do box, conforme vocês podem ver aqui, ó. Aqui está dando para ver, né, ele gerado, aqui não, porque o fundo está muito escuro, tá? Se o fundo fosse um pouco mais claro, esse background, deixa eu trocar aqui para a gente poder ver, ó. Então já vi que não vai ficar legal trabalhar com o fundo dessa cor, né? Depois, como eu falei, pode ser que eu venha fazer uma ou outra alteração. Olha lá, ó. Percebam aqui ela, ó, a margem, o sombreamento aqui abaixo, né? Então dá para a gente trabalhar. Aqui, se você não quiser, é porque eu não estou colocando o box, né? Vai ficar feio. Então eu vou fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar esse sombreamento aqui, em vez de colocar na logo, porque eu não estou utilizando o fundo nela, eu coloco na própria imagem. Aí fica melhor. Ele vai então dar o sombreamento aqui nela, ó, e não mais nessa área externa, né, nessa área de fora. Vamos aguardar para que ele possa mostrar ali. Então nós teremos dentro agora da área da logo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse tamanho, acho que tá bom. Talvez essa logo aqui não precisasse ter esse texto, tá? Isso porque analisando aqui você consegue visualizar que ele está num tamanho muito pequeno, então não fica visual, algo aí que não fica visual não fica interessante. E aqui eu vou manter então desta forma mesmo, vou deixar por enquanto essa estrutura, se depois se for necessário eu troco essa logotipo aqui, eu faço alguma alteração nela. Vamos para os componentes do formulário, né? Então aqui abaixo vão vir os componentes aqui dentro dessa caixa do formulário. Depois eu vou ver uma cor, vou até olhar aqui já de uma vez, um tom de cinza um pouco mais claro para o background. Ou pode ser esse tom também vermelho, mas não tão escuro, né? Pode ser que ele combine depois com os elementos, mas por enquanto eu vou utilizar um tom de cinza claro. Vai ser esse C8 aqui, vamos inserir aqui. Se você não tiver o Photoshop, pode pegar lá na web aí a cor, né, e inserir conforme a sua preferência. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o HTML, antes agora de continuar a estilização, vamos voltar para o HTML, daqui a pouco ele atualiza ali, e vamos continuar então com os elementos. Nós temos aqui até então a div principal, né, do formulário, temos dentro dela aqui a área do formulário, temos a área da logo e agora eu preciso de ter a área onde vão estar os recursos em si, né, desse formulário, que seriam aqui as caixas de texto. Então logo no início eu quero um título, vamos colocar aqui um texto. Posso inserir aqui com um H2, vamos colocar aqui ele, ó, que é um nível de cabeçalho, e vamos colocar uma classe também para ele, tá? Depois nós vamos estilizar isso aqui, então vou colocar aqui. Pode ser uma classe do próprio Bootstrap, né, que é o Text Center, aí ele já fica centralizado ali. Vou colocar aqui então, entre no sistema, acho que fica melhor, né? Beleza, nesse caso aqui só vai ter essa opção mesmo de autenticação para ele. Deixa eu atualizar aqui para ver. Entre no sistema, só que ele não centralizou ele e também não está ainda estilizado. Então, ele colocou essa fonte padrão, né? Mas daqui a pouco nós vamos estilizar também esse H2 e alguns outros itens aqui dentro. Vamos criar aqui abaixo uma outra div. Essa div, vou fazer aqui com minúsculo, né? Essa div nós vamos utilizar uma classe do próprio Bootstrap, tá? Se você for lá na documentação do Bootstrap, você vai ver que ele tem dentro dos formulários uma classe chamada FormGroup, que é para trabalhar com grupos mesmo de formulário. Aí você vai ter os inputs, né, vários outros campos. Se eu colocar aqui, por exemplo, input, eu posso colocar campos do tipo texto, campos do tipo e-mail e vários outros tipos de campos aqui que nós podemos trabalhar. Ele vai logar
Na verdade, eu vou até colocar e-mail, porque eu quero que ele logue, depois disso a gente vai estruturar mais para frente, ele faça o acesso com e-mail e a senha dele. Então, eu vou deixar aqui e-mail e aqui nós podemos utilizar algumas propriedades como name vai ser usuário, né, que é o usuário que ele vai acessar. Placeholder, geralmente é interessante nós colocarmos também, que é o texto que aparece ali na caixa de entrada. Insira seu e-mail, é algo mais explicativo aqui para ele. E é um campo requerido? Tem que ser um campo requerido, né? Porque de forma alguma ele vai conseguir fazer um acesso, um login, se ele não colocar o e-mail. Então ele tem que ser como campo requerido. Ele já vai mostrar aqui então esse formulário. Vamos ver, já está estilizado, não está estilizado. Então, significa que o meu Bootstrap não está linkado corretamente aqui, porque ele não encontrou a classe, né, do Form Group. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho sobre esses componentes aqui do Bootstrap e a gente então utiliza, não está linkado porque a conexão com a internet aqui caiu. Como ele trabalha via CDN, tá? Ele precisa que a conexão esteja funcionando para que o seu Bootstrap funcione no seu site. Mas eu posso ter algum problema quanto a isso no meu sistema? Não, o seu sistema próprio não vai funcionar se não tiver internet. Ele é um sistema web, então não vai fazer diferença nenhuma.